Terça-feira, 27 de dezembro. Você vai ver no Fala Baixada de hoje. A saúde da mulher em destaque. O ginecologista e obstetra Dr. Dirceu Crispi, numa entrevista especial. Ele vai esclarecer suas dúvidas sobre a endometriose. Endometriose nada mais é do que uma doença inflamatória pélvica, né, que tem como característica a dor no período menstrual. E hoje afeta um grupo gigantesco de mulheres no período fértil, né? Pólipos e miomas. Você vai entender o que são e como fazer o tratamento. O mioma, que é uma das doenças muito comuns da mulher, né? Um tumor mais comum no trato ginecológico, né? Pólipo, a localização dele mais comum na questão ginecológica, ele é dentro do útero, mal comparando, como se fosse uma verruga que dá na pele da gente. E o Dr. Dirceu Crispi explica como são feitas as cirurgias minimamente invasivas. Minimamente invasivo, o que é? Que você não tem abertura da parede abdominal através de todas as suas camadas, então introduzindo uma câmera através do umbigo ou alguma outra região que se for necessário. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 27 de dezembro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Eu quero mais uma vez pedir a atenção de todos vocês, mas neste programa, no programa de hoje, especialmente as mulheres, o assunto que nós vamos tratar a partir de agora com um dos melhores especialistas do assunto, que é o professor Dirceu Crispi. Ele é médico ginecologista e obstetra, especializado em cirurgias minimamente invasivas. A partir de agora, você vai acompanhar numa entrevista que o Gustavo Valente e nossa equipe fizeram no consultório, na clínica do professor Dirceu. Põe na tela. Referência em cirurgias minimamente invasivas. O Cevesp está localizado aqui na rua Barão de Tinguá, número 439, no primeiro andar do edifício Medical Prime, no centro de Nova Iguaçu. E hoje eu vim até aqui para conversar com o Dr. Dirceu Crispi, ginecologista e obstetra, especialista em procedimentos minimamente invasivos. Vamos falar sobre diversos assuntos que afligem as mulheres em todo o mundo. Doutor, fala pra gente, o que é endometriose? Muito bem, então assim, primeiro queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso consultório, na minha clínica, né, no Cevesp, e é muito bom a gente começar a conversar sobre esse tema. Endometriose nada mais é do que uma doença inflamatória pélvica, né, que tem como característica a dor no período menstrual. E hoje afeta um grupo gigantesco de mulheres no período fértil, né? Que em torno de 20% das mulheres no período fértil podem ter endometriose, atingem essa população. Então é um número bem expressivo, né? Mulheres jovens, no caso. Jovens na fase reprodutiva, né? Que varia de torno de 14, 15 anos até os 40 e poucos anos que podem ser acometidas por ela. É óbvio que podem isso alongar um pouco mais, 50 anos, até no período da menopausa, mas quando a gente diz no período reprodutivo, que tem um maior impacto, né? O que é endometriose propriamente dito? Existem várias teorias, mas a teoria que é mais fácil, mais palatável das pessoas entenderem, que é a teoria do refluxo, né? Todas as mulheres, elas quando vão menstruar, se não tem nenhum problema nas trompas, existe uma quantidade de sangue que sai ali pela vagina, né? E tem uma quantidade de sangue que reflui pelas trompas, e esse sangue leva células do tecido endometrial para dentro da cavidade abdominal. E essas células que estão dentro na cavidade abdominal, elas se fixam aos outros órgãos, como intestino, bexiga, ovário, ureter, e vão se proliferando a cada menstruação que ela tem. Então você vai amplificando a cada momento, a cada menstruação que essa paciente tem, ela vai aumentando a intensidade da dor. Então a característica mais forte da endometriose é aquela dor no período menstrual. Doutor, e a endometriose que não é diagnosticada, a mulher vive, no caso, anos com a doença, o que ela pode causar
para essa mulher? A destruição da qualidade de vida dela, né? Porque ninguém com dor é feliz, né? E então ela vai piorando essa dor e vai incapacitando em alguns momentos. Tem mulheres que às vezes passam a ter dor durante o mês inteiro, durante o ano inteiro e tudo mais. Então, assim, isso vai trazendo repercussões na vida social, profissional e sexual dela, e principalmente na vida reprodutiva, que a endometriose causa infertilidade. No caso, então, uma mulher que tem endometriose pode sentir dor durante a relação sexual e isso acabar vindo a atrapalhar a vida social dela com o marido, por faltar esclarecimento. Acaba acontecendo isso, né, doutor? Sim, sim. O que acontece? A endometriose, ela, além da dor do período menstrual, ela pode se estender, às vezes, um pouco antes, durante a menstruação e depois. A relação sexual, ela pode ficar comprometida sim, porque é uma doença inflamatória. Então, uma pelve inflamada, a relação sexual pode ser dolorida. Principalmente as dores que as mulheres relatam, que é aquela dor profunda, né? Quando existe uma penetração um pouco maior, então aí ela sente essa dor. Mas ela pode acometer a relação sexual realmente e atrapalhar a vida sexual do casal. Como é que o marido quer namorar, quer ter uma relação sexual, ela está com dor, está sofrendo. Então acaba se afastando. E como você falou, às vezes, do ponto de vista cultural, o marido não entende e aí começa a colocar outras questões. Não gosta mais de mim e tudo mais. Então é importante essa conversa também quando a paciente vem ao consultório, que o marido acompanhe também, né? Isso é importante. Uma última pergunta sobre endometriose, doutor. Justamente o senhor falou sobre cirurgia. Quais são os tratamentos mais eficazes aí no caso da endometriose e se tem algum tratamento que realmente seja o mais eficaz e que possa curar a mulher em curto prazo ou a longo prazo? Fala pra gente. Então, o que a gente... Acho que antes de entrar no tratamento, a gente precisa conversar sobre o diagnóstico, né? Que é importante. Então, o mais importante é a paciente entender que dor não é normal. De uma forma geral, todos os pacientes, tanto homem quanto mulher, têm que entender que qualquer dor que a gente tenha no nosso corpo é algum sinal de alerta. E a endometriose, ela tem como sinal de alerta o período menstrual. Então, se a paciente tem essa dor no período menstrual, tem que procurar um médico. De preferência, o especialista em endometriose. Por quê? Para não ter essa demora, porque o diagnóstico basicamente é feito através de imagens. E a gente usa muito hoje, como padrão ouro, para fazer o diagnóstico de endometriose, é a ressonância nuclear magnética. Essa ressonância que tem que ser feita também por especialistas em endometriose, não são todos os serviços que dá essa imagem com qualidade, o laudo com qualidade, então nós temos que ter uma ressonância de boa qualidade. Aí sim, fez-se a ressonância. Aí você falou da questão do tratamento. 90% a 95% das pacientes que têm endometriose não terão a necessidade de ser operadas. E 5% a 10% sim, vão ter que ser operados. Existem critérios para isso você individualiza de paciente para paciente. Mas a maioria das pacientes vão conseguir fazer um tratamento clínico. E esse tratamento clínico vai trazer qualidade de vida na vida sexual, vida profissional, vida social do paciente. Algumas pacientes, como eu te falei, podem precisar da cirurgia. E aí sim, o tratamento para essas pacientes não podem abrir mão da cirurgia, que são pacientes que podem ter uma endometriose um pouco mais grave, pacientes com infertilidade e tudo mais. Entendeu? Então aí a gente tem que lançar mão da cirurgia. E a cirurgia tem que ser a cirurgia minimamente invasiva, que é a videolaparoscopia. Eu não falei que era uma belíssima entrevista? Vai continuar com a gente depois do nosso intervalo e você vai ficar sabendo o que quer dizer pólipos e miomas. Muita gente não sabe. Eu não sabia. Fiquei sabendo através do professor doutor Dirceu Crispi, que vai continuar com a gente rapidinho depois do nosso intervalo, tá bom? Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias,
São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Essa reportagem, essa entrevista que o Gustavo Valente fez lá na clínica do Dr. Dirceu Crispi, eu fiquei muito impressionado, positivamente impressionado, primeiro pela competência reconhecida, não por mim, mas por toda a sociedade médica, competência do professor Dirceu Crispi. E também os pontos de esclarecimento que servem para todos, para casais, mas sobretudo e principalmente para as mulheres. Vamos entender agora, a partir de agora, o que quer dizer pólipos e miomas, com o professor doutor Dirceu Crispi. É isso mesmo, Mauro. Estou de volta aqui direto da Cevesp para conversar com o ginecologista, obstetra e especialista em cirurgia minimamente invasiva, o Dr. Dirceu Crispi. E agora conversar sobre outras patologias uterinas. Conversamos um pouquinho sobre endometriose, né? Temos os miomas, temos os pólipos, tem o sangramento uterino anormal, tem o próprio câncer. Então tem uma gama de patologias que a gente pode conversar aqui. A gente teria que falar sobre isso há algum tempo, né? De anos, né? Sobre isso, né? Porque o tempo de vocês é muito curto. Mas assim, o que a gente pode, o que eu posso dizer para vocês? A mulher, ela tem que ter a sua rotina, como o homem também tem que fazer a sua rotina, e a mulher a sua rotina ginecológica. Normalmente, quando o paciente tem alguma queixa de sangramento, de dor pélvica ou qualquer coisa disso, ela tem que buscar a ajuda do ginecologista, do seu ginecologista, e lá conversar. O médico, ele precisa de coletar informações. Não adianta o médico ficar perguntando só ele falar. O paciente tem que falar e o médico tem que ter ouvidos para poder tirar o máximo de informação e aí sim traçar uma conduta de pesquisa, de o que ele vai fazer, do tipo de exame e tudo mais. Quando encontra dentro de por exemplo, uma ultrassonografia, mioma, pólipo, então você começa a aumentar o nível de investigação, que aí vem as investigações minimamente invasivas. Então aqui no Cevesp, né, na nossa clínica, tem a videoesteroscopia, que é um exame minimamente invasivo, onde o paciente, a gente tem uma câmera, que essa câmera ela é colocada dentro do útero da paciente para investigar patologias da cavidade uterina, que é a região onde a mulher, quando engravida, o bebê se desenvolve. Então, nessa cavidade, né, a gente encontra algumas patologias, por exemplo, mioma, pólipo, câncer, colocação e retirada de corpo estranho, por exemplo, um DIU, às vezes o paciente coloca o DIU em algum momento, aí o fiozinho do DIU se perde, então você não é uma patologia, mas tem que retirar o DIU porque passou o tempo dele, então assim, tem essas questões todas. E aí a gente pode conversar, por exemplo, sobre mioma, né? O mioma, que é uma das doenças muito comuns da mulher, né? Um tumor mais comum no trato ginecológico, né?
E ele acomete a mulher, pode ser uma paciente assintomática, não ter nada, e tem paciente que tem dor, peso no abdômen, sangramento e tudo mais. Então, essa investigação ela começa através de uma ultrassom, né? E aí, dependendo da localização desse mioma, a gente faz a esteroscopia ou ressonância. Algumas mulheres vão precisar ser operadas, outras mulheres não vão precisar ser operadas, dependendo dessa questão de localização e sintomatologia, né? O pólipo, por sua vez, ele é uma patologia comum na mucosa do útero, né? Que é essa parte do endométrio. Também, normalmente, a gente se tira esse pólipo através da esteroscopia. E câncer, que é a investigação e tudo mais. Então, é uma propedêutica minimamente invasiva. O paciente vem aqui à clínica, passa algum tempinho com a gente na parte da manhã, faz o exame demora 5 a 10 minutos no máximo. Normalmente a gente faz ele com a paciente sedada para dar um conforto maior e vai para casa e acabou, entendeu? A gente falou sobre miomas e pólipos. Quais as diferenças de um para o outro? Fala pra gente. Bom, o mioma ele é um tumor benigno. A gente até na literatura vem sempre escrito assim que o mioma ele nasce e morre benigno. Então o mioma ele é um tumor. Tá, as pessoas às vezes têm muito medo dessa palavra. Essa palavra realmente é uma palavra que choca. No início da nossa entrevista, quando a gente começou a falar com mioma, o senhor falou tumor, a gente dá aquela estranhada, porque é uma palavra realmente chocante. Então, mas existem os tumores benignos e os tumores malignos. Então, toda nodulação é um tumor, é uma tumoração. Então, esse tumor, que é o mioma, ele vem de uma única célula da musculatura do útero, que se chama miométrio. Então, por isso se chama mioma. Então, esse única célula vai se crescendo, vai tomando volume que pode tomar proporções, às vezes até, vamos dizer, não vou dizer gigantesca, mas de tamanhos que possam até parecer uma mulher grávida. Proporcionalmente gigantesco, no caso. Proporcionalmente gigantesco. Você olha uma paciente, você está grávida, ela tem um mioma, isso interfere muito na qualidade da vida dela, né? Pode tomar essa proporção, doutor? Um inchaço desse tamanho? Pode. Às vezes tem pacientes que parece que estão com 8, 9 meses de gravidez, de tão grande que é. Então, assim, isso muda totalmente a tática cirúrgica, né? Então, os miomas, como eu estava falando com você, eles vão crescendo, tomando proporções. E também depende muito da localização. O mioma, a região mais comum dele é no corpo uterino, na parte externa e na parte interna do útero. Quando ele está na parte interna do útero, um dos sintomas mais comuns é o sangramento. É o sangramento. A mulher começa a ter sangramento fora do período menstrual, ou às vezes a menstruação fica com volume muito intenso. Então isso pode ser um sinal de mioma. Fazendo uma ultrassom, ok, viu que tem mioma, e aí parte para o tratamento. Que aí pode ser o tratamento por vídeo esteroscopia ou o tratamento por vídeo laparoscopia. Entendi. E no caso do pólipo? O pólipo, a localização dele mais comum na questão ginecológica, ele é dentro do útero, que é na parte interna do útero. Ele nasce da base do útero, lá na parte interna, e que faz uma projeção, mal comparando, como se fosse uma verruga que dá na pele da gente, né? É um procedimento extremamente rápido para fazer a retirada dele. Também pode ser feito em regime ambulatorial, com uma pequena sedação. Um procedimento que demora 3, 4 minutos, que tem como sintomatologia também sangramento mais comum, tem uma chance de malignização muito baixa. Então, na literatura se discute muito se tira ou se mantém. Eu, particularmente, gosto de tirar das pacientes assim, porque elas se sentem tratadas, né, vamos dizer assim, né? Isso é muito legal. Então, e diminui o sangramento. Então, tem pacientes que ficam tendo sangramento. Às vezes a menstruação dura muito tempo, às vezes entre uma menstruação e outra tem sangramentos também. Às vezes tem sangramento muito volumoso e tem lá um pólipo, e aí a gente tira e está resolvido o problema. Eu percebo que dentre essas patologias, existem muitos sintomas que são ali iguais entre elas. São os mesmos sintomas. Por exemplo, o sangramento, a dor. Então, por exemplo, uma paciente que se depara com essa situação e, por exemplo, vai fazer uso da internet para se consultar. Acontece, né, doutor? Isso acontece demais. E é aquela história. Quando você vai no Google, por exemplo, e coloca sangramento uterino anormal, uma das primeiras coisas que aparece é câncer. Câncer. É sempre. Eu ia falar isso para o senhor.
Qualquer coisa que você vá procurar no Google, que você bota lá, dor de cabeça intensa, aí você às vezes está com uma enxaqueca, vai aparecer câncer, né, doutor? E aí é o desespero e começa a agir o psicológico também. Então aí a paciente, ela sofre por antecipação, né? Então, ao invés dela ter lá um pólipo, um mioma, que apesar de ser uma doença, e que algumas pacientes se assustam, mas é uma doença que, graças a Deus, a gente resolve, o paciente fica bem e acabou. Agora, você olhar lá, a primeira palavra lá, câncer, e você tem um final de semana, né, pela frente, às vezes, né, essa época agora de festas, né, que as pessoas vão ficar longe dos seus ginecologistas, né, então aquela paciente pira, né, fica realmente, aumenta o nível de estresse desnecessário, né. Então eu acho que a paciente ela não tem que ir ao Google para buscar esse tipo de informação, ela tem que ir ao médico. Pegou lá o resultado, está com sintoma, pegou algum resultado, foi na ultrassom, não vai na internet, chega lá, já vai ao seu médico, ele vai ver o que é. Na maioria das vezes, aí vamos dizer, se é um mioma, não precisa ficar assustada, se for um pólipo também não se assuste, vamos resolver, e aí acaba, fica bem. Tô falando, cara, é fera, né? Especialista no assunto. É super significativo falar sobre isso. Quanto mais mulheres que entendem do que está assistindo, falar com outras mulheres sobre esse assunto. Agora, muita gente, a gente virou moda, né? Consulta o Dr. Google, aí vai lá no Dr. Google e fala logo coisas que não é para aquela pessoa. Ele fala de maneira geral, dá uma geral, olha isso, pode ser. Aí vai na onda do pode ser, né? Aqui não tem negócio de pode ser, não. Nós buscamos conversar com um especialista top, que é o caso do professor Dirceu Crispi. Daqui a pouco você vai entender o que é exatamente cirurgias minimamente invasivas, que é a especialidade, uma das especialidades do professor Dirceu Crispi. Mas isso é daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou pra gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia, viu, gente? E essa entrevista, super esclarecedora, com o médico Dirceu Crispi. Você vai entender agora o que quer dizer cirurgias minimamente invasivas. Põe na tela. Dr. Dirceu Crispi, ginecologista, obstetra e também especialista em cirurgias minimamente invasivas. É sobre isso que a gente vai conversar agora. Procedimentos minimamente invasivos. A gente já deu aí uma introdução, o senhor já fez uma introdução diante dos assuntos que a gente abordou, das patologias uterinas, mas agora eu peço que o senhor explique para a gente mais detalhadamente
que consiste esses procedimentos minimamente invasivos? Bom, então a cirurgia minimamente invasiva ela faz parte da evolução do cirurgião, né? Quando você se forma na faculdade, faz a sua especialização, você sai de lá cirurgião ginecológico, cirurgião geral, aquela coisa toda. Então, o que é a cirurgia propriamente dito? É a abertura da cavidade abdominal para você poder acessar os órgãos e fazer o tipo de tratamento que for necessário. Com a evolução, então, a gente conseguiu hoje minimamente invasivo, o que é? Que você não tem abertura da parede abdominal através de todas as suas camadas, então introduzindo uma câmera através do umbigo ou alguma outra região que se for necessário, e entrar pinças através de trocárteres, que são instrumentos que a gente perfura a parede abdominal, então não tem incisões longas, grandes, né? E entra as pinças para fazer a cirurgia, manipular os tecidos dentro da cavidade abdominal, que é a minha área, né? Então, praticamente toda cirurgia ginecológica, né, eu estou falando aqui da parte ginecológica, ela pode ser feita por vídeo. Então, paciente com câncer, tratamento de esterectomia, que é a retirada do útero, miomectomia, que são miomas, que às vezes o paciente não quer preservar o útero, então ela pode fazer a retirada de miomas por videolaparoscopia, laqueadura de trompa, quando a paciente não quer ter mais filhos, tumores ovarianos, endometriose. Então, assim, são praticamente todas as cirurgias ginecológicas você pode fazer por vídeo. É óbvio que nem todo cirurgião ginecológico ele faz essa técnica. Ok, sem problema nenhum. Mas o que o paciente tem que entender é que isso existe. Então, mas qual a vantagem de você fazer uma cirurgia videolaparoscópica, uma cirurgia aberta, convencional? É o tempo de recuperação. Você concorda comigo que uma incisão de 10, 15 centímetros, a chance de infecção é maior. Então você tem incisões de 10 milímetros para fazer a laparoscopia. A perda sanguínea é menor. Hoje em dia, no meu caso, as mulheres querem voltar às suas atividades. Então isso permite que a paciente retorne às suas atividades mais rapidamente. A questão estética, né? Você às vezes precisa... Às vezes tem pacientes que têm um mioma um pouco maior, né? E tem cirurgias que são em pé, né? Que a gente chama aquelas que ficam na vertical, né? Então isso esteticamente a paciente não gosta. Então a cirurgia videolaparoscópica, que é minimamente invasiva, veio ajudar nesses casos. Mas tem limitações? A limitação, uma das maiores limitações é a do próprio cirurgião. Então a gente tem o treinamento, são anos e anos treinando, cirurgias que cada dia que passa vão ficando mais complexas, então você começa a ganhar, como a gente diz no jargão, ganhando mão, né, nessa questão toda. Então você começa a ter resultados melhores e o paciente retorna para suas atividades muito mais rapidamente, com a chance menor de infecção e perda sanguínea. Então eu acho que isso é o grande trunfo, né, da cirurgia minimamente invasiva. Você imagina você operando uma paciente onde você tem um espaço, que a gente usa o gás dentro da barriga para você criar um espaço que é tudo lá dentro, é tudo coladinho, né? Então você usa o gás CO2, então você cria um espaço para você poder trabalhar dentro da cavidade abdominal. E aumenta a imagem que a gente vê através do monitor, ela é aumentada em 20 vezes. Então, às vezes, uma lesão pequena se torna uma lesão muito mais bem avaliada, até as dissecções dos tecidos são mais delicados. Então, assim, não é a mão do cirurgião que está lá dentro, entendeu? Hoje nós temos já o robô, né, que já mais preciso ainda, mais delicados, movimentos muito mais amplos, até movimentos que nem a nossa própria mão faz. Então, o robô faz, isso facilita muito mais. O cirurgião em cirurgias muito longas, né, cirurgias às vezes de endometriose, que são 8, 9, 10 horas, dependendo da doença, da quantidade de doença, o robô vem ajudar, porque a gente fica sentado numa plataforma, né, e o robô está operando por você lá dentro, junto com você manipulando daqui numa certa distância. Sentado, é mais confortável, entendeu? Então você vê que a evolução. E tem gente que vai saindo de uma fase e vai passando para outra. Então sai da videolaparoscopia convencional, que a gente já chama, e passa por robô. E hoje já tem várias plataformas que estão sendo lançadas aí pelo mundo afora, com mais tecnologia, 3D, vai por aí fora, né? Eu acompanhei o doutor Dirceu Crispe até uma sala de exames aqui. Nessa sala, especificamente,
a gente vai falar sobre videohisteroscopia, né, doutor? Isso mesmo. Então, aqui no CEVESP, nós temos duas salas de exame como essas aqui, toda montada. Vocês podem ver que tem carrinho de anestesia, a parte de monitoramento todo do paciente. Então, o paciente chega aqui na nossa clínica, né? 99%, vamos dizer, quase 100% dos nossos pacientes são passam pelo exame de forma sedada, né? Isso dá um conforto, tanto para mim que estou fazendo o exame, que a gente não quer ver o paciente sofrendo com um pouco de desconforto ou dor, porque a dor é individual, né? Cada paciente pode reclamar nada, outras podem não suportar fazer o exame. Então, como a gente tem essa facilidade de fazer com sedação aqui, isso é muito bom, entendeu? Então, a paciente fica aqui na posição ginecológica e nós usamos esse equipamento, tá? Que é um equipamento que tem aqui passa uma ótica que é acoplada na câmera e que essa imagem é transmitida para o monitor de televisão. Então, esse equipamento aqui, parte dele entra na cavidade vaginal, depois vai lá dentro do útero, onde a gente vê aquelas doenças que a gente conversou anteriormente, pólipo, mioma, investigação de câncer, sangramento uterino anormal, entre outras patologias da cavidade uterina. Então, aqui a gente não vê ovário, não vê trompa, não vê nada disso, a gente só vê o que tem dentro do útero. E aqui na clínica a gente tem também a facilidade já de tratar uma gama dessas doenças, pequenos miomas, pólipos, a investigação do câncer, a paciente já sai, o material dela já vai para o laboratório, de lá a gente já fica sabendo se ela tem ou não. Então tudo isso a gente consegue minimizar e facilitar a vida do paciente aqui na clínica. Muito bom, né? Espetacular essa entrevista com o professor Dirceu Crispi. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai acompanhar com a gente as informações complementares do Dr. Dirceu. Mas isso é daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, mais uma vez agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia, como sempre, né, gente? Eu tenho muito orgulho de poder apresentar um programa como o nosso, que é propositivo, que é informativo, que é orientador, como esse programa de hoje. Nós estamos tendo o privilégio de contar com a presença do professor Dr. Dirceu Crispi, que ainda tem recomendações a fazer, especialmente para todas as mulheres. Põe na tela. Eu peço que o senhor deixe um conselho em relação a tratamento, a relação à prevenção para todas as mulheres que estão nos assistindo aqui agora.
Bom, assim, a primeira coisa que é de prevenção, como você falou, é o autoconhecimento, né? O paciente ele tem que entender como é que está o funcionamento do corpo dele, a gente percebe quando está uma coisa não indo mal, e procurar o médico, né? Não procurar o Google, né? Como a gente já falou, né? Procurar o seu médico, seu ginecologista e tentar o máximo possível falar para o médico o que está acontecendo com ele. Nós médicos, às vezes, às vezes um detalhe que a paciente às vezes não fala, a gente pode deixar passar alguma informação. E não adianta a gente tentar arrancar tudo do paciente, a gente não consegue, por mais que a gente queira, por mais que a gente pergunte, às vezes o paciente sabe muito mais de si. E a prevenção, como a gente já falou, é o fundamental. O paciente tem que procurar o seu médico, tanto o homem quanto a mulher, procurar os seus médicos anualmente, fazer seus exames. A gente tem tantas campanhas por aí, a campanha da endometriose, a campanha da mama, a campanha da próstata e vai por aí afora. Então a gente tem que aproveitar um períodozinho do ano. Eu sei que é chato, a gente às vezes perdeu o dia inteiro para fazer os seus exames, mas é fundamental porque a gente consegue pegar alguma situação bem no iniciozinho e salvar a vida daquela pessoa e dar longevidade para ela. O homem tem que fazer, eu me coloco nessa fase do homem, a gente tem que se colocar no lugar também igual a mulher, porque para a gente durar mais tempo junto com elas, né? As nossas parceiras, né? Não é verdade? Isso aí, doutor. Aproveitando agora o final do ano, desejo um próspero ano novo. Para você, para o Mauro, pro meu amigo que está lá no estúdio, fiquem à vontade a hora que vocês quiserem vir aqui sempre, a gente está à disposição para falar o tempo todo. Já combinei com o Mauro que a gente tem que falar sempre muito sobre isso. O Fala Baixada acho que é uma janela muito grande de oportunidades. Muitas pessoas que às vezes não têm acesso, tá ali vendo a televisão rapidamente, olha uma informação dessa é fundamental. Muito bom, agradeço muito o professor Dirceu Crispi, um dos melhores da medicina, renomado, conhecido internacionalmente. Olha aqui, o professor Dirceu tem diversos cursos no exterior, é um especialista no que faz. Mas eu também quero agradecer. Olha só, nós estamos prestando atenção, aquela gata ali está ligada desde o começo da entrevista, está prestando atenção. E você aí, prestou atenção? Está ligada nos problemas que podem acontecer, se está acontecendo contigo? É bom a gente seguir a recomendação de quem entende do assunto. Mas eu queria falar um pouco também sobre como é que estão cuidando desse assunto e de muitos outros as faculdades de medicina no Brasil inteiro. Aqui em Nova Iguaçu existem mais de uma universidade, né? A UNIG é a mais antiga universidade de medicina, faculdade de medicina da Universidade de Iguaçu. Agora, estão mesmo preparando os nossos médicos do futuro? Tem que prestar muita atenção nisso, né? Isso é responsabilidade direta das universidades, das faculdades de medicina. Ainda essa semana, o mundo perdeu um importante empresário dedicado às causas médicas, que é o nosso querido Marco Capucci. Perdeu a vida e foi tratado o tempo todo na Universidade de Vassouras, que ele presidia. Essa entrevista com o Dr. Dirceu é mais ou menos uma homenagem do Fala Baixada ao professor Marco Capucci. Sei que na Universidade de Vassouras, lá no período todo, desde antes do professor Marco Capucci e depois dele, durante o período dele, e quero crer que os que ele deixou para comandar a Universidade de Vassouras, que é uma séria universidade, onde tem a Faculdade de Medicina, tem das Ciências Biológicas, tem dedicação à nossa gente, principalmente aos alunos. Ali a gente viu por diversas vezes a Universidade de Vassouras dedicando, sob o comando do Marco Capucci, dedicação exclusiva, principalmente na área médica. Em muitas outras faculdades de medicina por aí, a gente não vê isso. Bem ao contrário, muitos médicos, jovens estudantes, estão fazendo a faculdade porque o papai pediu, porque a mamãe quer, porque o titio é rico, ou por qualquer outro motivo, menos a vontade do aluno em fazer aquela universidade. O que é um erro, é um pecado mortal permitir
que alunos que não têm capacidade para fazer aquela universidade o faça. É uma preocupação gigantesca. O Fala Baixada vai cuidar disso, porque o nosso compromisso é com você. Amanhã estamos de volta aqui na CNT, que é a TV que defende você.